Que bom estar com você mais uma vez. Eu estou muito feliz de poder estar junto com você nessa semana especial da família, juntos rumo ao céu. E o melhor de tudo é que essa não é uma semana apenas e tão somente de sermão ou coisa parecida, mas é uma semana especial em que a gente está orando pela família, né? Cada dia nós estamos orando por um tema especial, cada dia nós estamos orando por um grupo especial e isso tem feito muito bem. O meu convite para você é que você separe um tempo. Nós oramos juntos aqui, né, nesse momento separado. Depois, eu queria que você orasse também no início de cada dia, de manhã, naquele momento em que você lê a Bíblia, em que você separa para a sua comunhão com Deus, que você também coloque ali o nome dos queridos que você quer que esteja no céu também junto com você. Ore também por eles. E à noite também, antes de dormir, fale com Deus, apresente as dificuldades, as lutas, apresente as pessoas que você quer que estejam com você na eternidade, tá bom? Vamos para o nosso tema de hoje, então. Vamos orar antes? Feche seus olhos e vamos pedir a presença de Deus conosco nesse instante. Maravilhoso Pai Celestial, muito obrigado pelas tuas bênçãos, pelo privilégio de podermos participar juntos desse momento especial. E mais uma vez nós queremos pedir a tua iluminação, queremos pedir que o Senhor se faça presente conosco para entendermos o tema de hoje e daqui a pouco, quando vamos elevar a nossa oração a Ti, nós queremos suplicar também que o Senhor aceite o nosso motivo de oração. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos um grupo de pessoas conosco que são os jovens que precisam muito da nossa oração. Talvez depois da adolescência, a juventude seja a fase em que mais decisões sejam tomadas e que a gente precisa muito ter essa conexão com Deus. Infelizmente, muitos jovens acabam abandonando a Deus, talvez por autossuficiência, enfim, por outros motivos, acabam abandonando a Deus justamente no momento em que mais precisam de Deus. Eu quero hoje convidar você para a gente poder orar juntos pelos jovens, aqueles que, quem sabe, estão aí passando dos 17, 18 anos de idade, entrando na vida adulta. Existem várias classificações para isso, né? Mas estão aí entrando na vida adulta, por assim dizer, e precisam muito da nossa intercessão. Mas eu tenho um personagem para apresentar para você, e ele está em Gênesis capítulo 39. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia e a ler comigo o que está dos versos 1 até o verso 4. Gênesis 39, 1 a 4. Diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que os tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Olha, aqui no capítulo 39 de Gênesis, nós estamos já vendo a chegada de José na casa de Potifar, no Egito, e aqui a gente vê que Potifar colocou tudo nas mãos desse jovem chamado José. Mas a trajetória de José, ela é marcada por passagens em diferentes lugares. Na casa do pai dele, depois no fundo do poço, na casa do Potifar, como eu acabei de ler para você aqui agora, na prisão e, por último, no trono, como governador do Egito. Se eu mencionar José na casa do pai dele, lá ele era o sonhador dos sonhos de Deus. Era aquele que sonhava e dizia para os irmãos, contava para todo mundo o sonho dele. Lá também ele era amado pelo pai, mas também era odiado pelos irmãos, talvez por essa característica, né, de sonhar e de contar também para o pai algumas coisas relacionadas com o irmão. Uma coisa interessante, em todos esses momentos, José escolheu ser fiel a Deus. Na cova, ele foi esquecido e vendido pelos irmãos, mas decidiu seguir adiante. Na casa de Potifar, ele viu prosperar a casa, mas ele decidiu também continuar fiel a Deus,
rejeitando a proposta da mulher do Potifar. Você conhece bem essa história? A mulher de Potifar, vendo a prosperidade de José, quem sabe também a beleza de José, quis estar com ele intimamente e José simplesmente disse não. Na prisão, depois desse evento com a mulher de Potifar, José decidiu continuar revelando a vontade de Deus. E aí você conhece toda a história. Quando estava no trono, José escolheu perdoar e abraçar a família que o havia rejeitado. Em todos esses momentos e lugares, Deus estava com ele. Em todos esses momentos, José precisou tomar decisões muito importantes na vida dele. Sabe, eu quero dizer algo para você nesse momento. Aqueles que estão na juventude precisam tomar decisões. E essas decisões tomadas justamente na juventude terão consequências que serão sentidas para o resto da vida. São decisões que são tomadas na juventude que vão fazer com que toda a sua vida seja marcada por alegria ou tristeza. Enfim, na juventude são tomadas essas decisões. Era nas horas, falando um pouquinho sobre a juventude de Jesus Cristo, nós podemos aprender algo importante para a nossa vida também. Eu quero mencionar para você uma citação agora que para mim fala muito forte. Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder. Sigam os jovens o seu exemplo, procurando na aurora e ao crepúsculo uns momentos tranquilos para a comunhão com seu Pai Celestial. Esse texto que eu acabei de ler agora está no livro Educação, na página 259. Sigam os jovens também o exemplo de Jesus. De manhã, bem cedinho e também no crepúsculo, no final do dia, se coloquem em oração e peçam sabedoria para Deus. Sabe, mas é muito difícil, às vezes, para os jovens na flor da idade, separar e desejar a presença de Deus e a direção de Deus na vida. Talvez no momento de maior força da vida, de maior vigor da vida, os jovens acham que podem tomar as decisões sozinhos. Mas sabe, quando a gente olha para José, a gente percebe que ele, em todo o tempo, priorizou os princípios que ele havia aprendido em casa. Em todo o tempo, ele priorizou colocar-se sempre ao lado de Deus, e isso fez toda a diferença na vida de José. Eu vou mencionar para você agora 4 dessas decisões importantes que todo jovem precisa tomar, e eu quero junto com você orar para que os nossos jovens tenham sabedoria para tomar as melhores decisões. A primeira decisão que os jovens precisam tomar e que impacta em toda a vida é a decisão de quem vai ser amigo deles. Você deve estar pensando assim, mas o que vai influenciar se eu escolho esse ou aquele como amigo? Uma das escolhas mais importantes que fazemos diz respeito aos que vão caminhar conosco, aos amigos. E na maioria das vezes, não nos propomos a fazer amigos, as amizades simplesmente se desenvolvem naturalmente à medida que passamos tempo com pessoas que gostam de coisas que nós também apreciamos, coisas em comum, e aí a gente vai então desenvolvendo essa amizade. Mas eu quero dizer algo para você. É muito bom, é essencial escolher bem quem a gente permite se aproximar da gente e de quem a gente se aproxima também. Minha mãe tinha um ditado, ela sempre dizia, me diga com quem andas e eu direi quem você é. E é bem assim. Se andamos com uma pessoa de má fama, de uma pessoa com maus costumes, provavelmente seremos influenciados a ter também esses maus costumes. Afinal de contas, nós somos seres influenciáveis. Seria bom que os amigos pudessem nos conduzir para caminhos de segurança, para caminhos onde a gente pudesse estar mais próximos de Deus. Sabe, essa sabedoria para escolher bem os amigos, ela precisa ser parte da vida dos jovens. E muitas vezes, na flor da idade, a gente não percebe as influências negativas
que se aproximam da gente? Eu quero hoje orar junto com você e quero pedir a Deus junto com você. Quem sabe você está orando pelo seu filho que é jovem e sabe que ele está andando com uma má companhia e você deve estar pensando assim, pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha preocupação. Eu quero orar junto com você hoje para que Deus ajude seu filho jovem, quem sabe você mesmo jovem, a escolher bem os seus amigos. Mas tem uma outra decisão também que é muito importante, que nós precisamos de muita sabedoria para tomar. E aqueles que estão na juventude, quem sabe aí passando dos 20 anos, já terminaram os estudos, um pouquinho mais para frente aí, também precisam de muita sabedoria, é com quem a gente vai se casar. Se um amigo deve ser selecionado com cautela, muito mais um cônjuge. Eu costumo dizer que Adão foi abençoado porque ele não precisou escolher. Deus formou a companheira dele a partir do corpo do próprio Adão. Além de ser a única, ainda era perfeita, mas a gente não tem a mesma sorte, a gente precisa escolher, a gente precisa buscar e a gente precisa pedir a orientação de Deus para poder escolher bem aquela pessoa que vai nos acompanhar o restante da vida. Felizmente, a Bíblia nos dá parâmetros de boas escolhas. Pessoas que genuinamente são cristãs e que amam profundamente a Jesus, certamente serão melhores cônjuges. E aí estão dois parâmetros interessantes, pessoas cristãs e pessoas que amem a Jesus. Antes de procurar a pessoa certa, essa é uma outra coisa que eu quero dizer para você também, seja você a pessoa certa. Jesus certa vez disse, por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas a trave que está no teu próprio? Mateus 7,13. Sabe, eu tenho recebido muitos pedidos de mães que pedem oração pelo casamento dos filhos. A pergunta é, será que eles escolheram bem? Será que eles pediram a orientação de Deus para escolher os seus cônjuges? Então, a primeira decisão que nós precisamos tomar, e isso o fazemos na juventude, depois carregamos para toda a vida, são os amigos. Depois também precisamos tomar a decisão de com quem nos vamos casar, com quem vamos nos unir. Mas tem uma outra decisão que nós precisamos tomar, que também é muito importante e geralmente a tomamos também na juventude. É a decisão em que vamos trabalhar, de que vamos nos ocupar, como vamos ganhar a vida. Em algum momento temos que escolher o que desejamos fazer da nossa vida, em termos de carreira, em termos de emprego, de profissão. A menos que sejamos ricos ou trabalhamos em casa em tempo integral, cuidando do lar e da família, e aliás essa é a mais nobre de todas as ocupações, temos que escolher um caminho para obter o nosso sustento. Evidentemente isso faz parte de uma escolha que nós precisamos tomar. Evidentemente todos vivemos circunstâncias que podem em grande medida limitar a nossa decisão quanto a uma carreira. No entanto, seja qual for a nossa situação, podemos fazer escolhas em relação à profissão que, especificamente, no contexto da salvação em Jesus Cristo, podem acrescentar significado e propósito à nossa vida. Em resumo, o que quer que façamos, podemos fazê-lo para a honra e glória de Deus. Eu tenho sido ao longo de anos, e escolhi isso com 19 anos, ou melhor, escolhi não, Deus me escolheu para isso, eu tinha 19 anos de idade quando recebi o chamado para o ministério, e tem sido minha alegria trabalhar para Deus e servi-lo de todo o meu coração. Eu creio que esse parâmetro de trabalhar para Deus, de ser um missionário, ou de, na minha profissão, exercer a atividade missionária, ou seja, levar pessoas a Jesus através da minha profissão, eu creio que é uma boa escolha que todos nós devemos fazer. Mas tem uma outra escolha que nós fazemos e devemos fazer também na juventude, que faz total diferença. É a escolha de ser fiel a Deus em todas as circunstâncias. Em determinados momentos da vida, algumas pessoas, alguns jovens permitem que a fé se esfrie. Na juventude, essa é a fase da vida em que a maioria das pessoas sai da igreja. Pode ser difícil para um jovem permanecer em Cristo, mas é a melhor decisão a ser tomada. Sabe, eu gostaria muito de poder, junto com você hoje, pedir a Deus que ajudasse todos os nossos jovens, aqueles queridos que nós amamos, que queremos também que estejam conosco no céu,
que eles escolham os melhores amigos, os melhores cônjuges, que eles escolham também a melhor profissão, mas, sobretudo, que eles escolham servir a Jesus, independente das circunstâncias. Quando a gente fala de José, a gente fala de uma pessoa que, mesmo passando por circunstâncias difíceis, decidiu estar ao lado de Jesus. Mesmo indo como escravo, mesmo indo como alguém sem rumo, sem saber para onde ia, no caso, quando foi vendido aos ismaelitas e quando depois foi vendido ao Egito, José esteve ao lado de Deus e fez da sua fidelidade algo que ele não abriu mão. Que bom se todos os nossos jovens pudessem tomar a mesma atitude de José, fazer a mesma coisa que José. O que nós vamos fazer hoje é orar para que os nossos queridos jovens tenham a mesma firmeza, a mesma segurança que teve também José. Tem uma questão que eu quero mencionar para você. O que os pais devem fazer quando um filho se desvia da igreja? Qual deve ser a sua atitude quando um filho se vai dos caminhos de Deus, quando não quer mais ir à igreja? Entregue o seu filho a Deus em fervorosa oração. Mães que oram, pais que oram, seguramente serão ouvidos. Se existe alguém que entende a sua dor, você que tem um filho que está fora da igreja, é Deus. Ele entende a sua dor. Sabe por quê? Aos bilhões, os filhos de Deus também deram as costas a Ele. E Ele é o Pai perfeito. Você acha que Deus não sofre com isso? Você acha que Deus não se entristece com o fato de os seus filhos, aos bilhões, simplesmente dizerem não para Ele, não te quero, não quero a sua companhia, não quero a sua presença? Vocês podem sustentar o filho pródigo com amor e oração. Você pode fazer isso e estar pronto para ficar ao lado dele enquanto ele luta com Deus. Não tenham vergonha de pedir apoio, não tenham vergonha de pedir oração. Outra coisa importante, não se culpe e não se concentre tanto no filho pródigo a ponto de esquecer o restante da família. Não. Continue orando pelo filho que se foi, pelo filho pródigo, mas continue dando atenção ao restante da família. Ser pai ou mãe de um filho pródigo pode dividir o seu lar. Portanto, construa uma frente unificada e estabeleça limites claros para o seu filho. Lembre-se de que Deus ama seu filho mais do que você o ama. Vou repetir. Deus ama o seu filho mais do que você o ama. Contemple para ele um futuro melhor e aceite que o seu filho é uma obra de Deus em desenvolvimento. Aceite que o seu filho está sendo trabalhado, Deus está tocando no coração dele. Em algum momento, ele poderá então aceitar a graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesse momento fazer um apelo especial. Se eu estou pregando para um jovem que foi convidado para assistir esse sermão essa noite, está afastado do Senhor Jesus Cristo, sabe que está fazendo algo que não deveria fazer, sabe que está andando por caminhos tortuosos, sabe que está cometendo atos que que se voltarão contra você mesmo. Eu quero convidar você para voltar para Jesus. Eu quero convidar você para poder hoje dizer a Jesus que o aceita novamente como seu Salvador. Sabe por quê? Somente em Jesus você estará seguro. Somente em Jesus você encontrará a segurança que você precisa para seguir adiante. E se eu estou falando nesse momento para um pai, uma mãe que viu o seu filho sair da igreja e ir para longe de Jesus, eu quero convidar você a começar, junto comigo, uma campanha contínua de oração pelo seu filho. Quando eles amadurecerem mais tarde, conte a eles que você esteve orando por eles, que você está orando por eles, e eles agradecerão a você por você ter colocado a vida deles nas mãos de Deus. Eu também sou fruto das orações da minha mãe. Ela orou muitas vezes por mim e ora por mim até hoje. Pai, mãe, não desista do seu filho. Deus vai atender a sua oração. Eu quero convidar você a orar comigo nesse momento. Vamos orar pelos jovens? Podemos convidar os jovens para receber essa oração especial nesse momento? Feche seus olhos e vamos encomendá-los a Deus nesse instante em oração.
Nosso Pai Celestial, muito obrigado pelo tema de hoje. Muito obrigado porque o nosso personagem de hoje, José, nos deixou um exemplo muito legal, o exemplo de que é possível ser fiel, mesmo nas circunstâncias mais complicadas da vida. Eu quero colocar esse jovem, essa jovem que está orando comigo nesse momento nas tuas mãos. Aceita a decisão dele de voltar aos teus braços. Aceita a decisão dele de se entregar mais uma vez a Jesus. Pai querido, se esse pai, essa mãe está orando comigo porque esse filho não voltou ainda, multiplica as forças desse pai, dessa mãe, para continuar orando, implorando, suplicando e entregando cada dia o filho nas tuas mãos. Queremos ver os teus milagres, que os nossos jovens sejam fortes, que sejam decididos ao lado de Jesus e que eles continuem se preparando para que juntos nós possamos estar na eternidade dentro de pouco tempo. Aceita a nossa oração, a nossa entrega, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você acompanhar mais uma vez. Desejo que Deus abençoe você juntos, rumo ao céu. Deus abençoe você e a sua família.